qualquer pessoa pode fazer isso. Apenas tem que fazer uma coisa, de facto, seguir, portanto, as regras da boa execução. Uma zona habitacional de uma casa em que queremos criar, de facto, esse espaço suplementar de vida e queremos criar um deck para a gente poder relaxar ou jantar ou, pronto, desfrutar, de facto, do ar livre do exterior. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Portanto, hoje vamos falar como fazer uma montagem de um deck, não é? Quer seja numa varanda, um balcão do apartamento ou no terraço de uma casa, podemos criar este espaço suplementar, não é? Que é o deck em madeira. Os cenários, vamos ter aqui 3 cenários. Um cenário em que vamos montar um deck numa base em betão. O segundo representa, portanto este do meio, uma base em betão, mas que não podemos perfurar, porque pode ser num apartamento, não é? Temos a casa do vizinho por baixo, ou pode ser uma chapa impermeabilizada com uma garagem, então não podemos perfurar. Vamos utilizar sim um poliveda. E o terceiro cenário, uma situação em que queremos montar um deck em terra compactada. Aqui o meu colega Rodrigo vai-me ajudar depois na execução do primeiro cenário. Nós vamos fazer em conjunto. Enquanto o Rodrigo vai fazendo, eu vou-vos tentando explicar o que é que temos que fazer, o que é que temos que respeitar. Primeira coisa a fazer é criar um declive, não é? Para escoamento das águas. 1% de declive. Isso corresponde mais ou menos a quê? A 1 centímetro por cada metro. Ou seja, se vocês têm 5 metros de deck para executar, começam com a parte mais alta, portanto sobrelevada de 5 centímetros. Numa base em betão, os tapitos, não sei se conhecem, é um parafuso com uma bucha, não é? Para um barrote com secção de 5x5, que é o que estamos aqui a utilizar, utilizamos um tapite de 8x100. Uma broca de betão, neste caso de 10, ok? Perfuravam, porque podiam perfurar, não é uma chapa impermeabilizada, a base em betão, introduziam a bucha e depois, através do barrote, o parafuso, o que daria a fixação. Entre parafusos, respeitámos uma métrica também de 50 centímetros, ok? Quando fixamos estes parafusos nos barrotes, não é? Para termos de facto aqui uma estrutura estável. A madeira sendo um produto natural, com a umidade e com o calor, retrai, não é? É um produto que cresce e que retrai, não é? É deixarmos uma folgazinha que nós chamamos de junta de dilatação. O careador para que é que serve? Quando pomos o deck, não é? Temos que fazer uma pré-furação antes de passar o parafuso, para depois a cabeça chata do parafuso, portanto, entrar completamente no deck. Aqui vamos começar a criar então a primeira variante. Temos então aqui um tampão PVC, não é? Devemos ter um acesso regular, não é? Para limpar, não é? Então vamos criar aqui uma tampa, nós aqui já temos montada, com 2 lâminas de deck também. Posso virar, Rodrigo? Sim, só sim. para mostrar? Sim. Pronto. Que parafusamos no verso só. E pronto, criamos uma tampa com as próprias lâminas de deck. Terceira variante, vamos criar uma tábua de remate, não é? Ou seja, no caso da criação de um deck, vai ter sempre uma salência, não é? Um degrau. Como é que o podemos rematar? Nós aqui optamos por utilizar a mesma lâmina de deck, mas do outro lado, ou seja, ela tem 2 faces. Tem um lado que é antiderrapante, vamos utilizar a outra face, essa é lisa. O Rodrigo optou por fazer aqui um corte a 45 graus, podem o fazer também com uma esquadrilha, um serrote, ou serra circular se tiverem, e depois vamos juntar os topos. Já sabem como é que se faz, não é? Estamos aqui para apoiar e pronto. Aqui não podemos apenas furar. Portanto, a única coisa que a gente vai alterar em relação àquele cenário é que vamos utilizar cola e veda. Mãos à obra, vamos chegar aos barrotes, neste caso barrotes 5x5, 5 cm por 5 cm, e vamos cortar a medida. Vamos para a zona de corte, vamos cortar os barrotes. A primeira coisa, vamos marcar com um lápis a medida que queremos. Pronto, temos os 4 barrotes. Hoje não vamos colar, para não estar aqui à espera 24 horas, não é? Portanto, o cola e veda muito simples. Como é que se aplica? Portanto, em zigue-zague, tentar friccionar o barrote contra a superfície de forma a espalhá-lo, não é? E o cola e veda entrar nas salências todas. Agora, nesta fase, o que é que fazemos? Começamos a distribuir, portanto, o soalho, o deck, as tábuas, não é?
Supostamente tínhamos os barrotes colados, vamos distribuir mais ou menos aqui os barrotes e vamos proceder à fixação da primeira lâmina para ficar estável. Distribuirmos, portanto, os tacos, que nos vão ajudar nas juntas de dilatação e pronto, e concluir o deck. A máquina parafusadora, escariador, fixação, ok? Cenário 3, terra compactada. Aqui vamos usar pedestais metálicos, vamos simular a sua fixação, portanto, aqui, ok? Vamos criar aqui uma estrutura de suporte para o deck. Alinhamento dos pedestais, respeitamos a métrica, que é o espaçamento entre os pedestais, de 60. Tela anti-erva ou manta geotêxtil. Aplicamos, ao aplicar, como aqui o Rodrigo mostrou, portanto, o cuidado a ter é sobrepô-la pelo menos 10 cm, uma em cima da outra, e depois, para uma fixação ainda melhor, utilizamos os grampos metálicos, não é? Podemos colocar em cima da manta, para ela de facto ficar mais estável, não é? E não mexer. Conseguimos pôr aqui uma secção de madeira, portanto, na vertical, não é? Para criar esta subestrutura que depois vai nos permitir, portanto, colocar depois o deck, parafusos, ok? Que nos vão permitir, portanto, ligar as duas peças e por cima da estrutura, portanto, começamos a colocar o soalho. Agora, começamos, portanto, a verificar a área que temos para colocar o soalho. Neste caso, portanto, simulamos com esta medida a colocação de, portanto, 7 tábuas de soalho. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos começar pela fixação da primeira, vamos chamar a tábua de arranque, ok? Com a mesma métrica que vimos, portanto, no cenário 1, não é? Que foi explicado. Portanto, sempre 2 parafusos, 5,60 para o deck de 28 mm. Vamos pegar então na parafusadora e o escariador, criar, portanto, os parafusos cónicos, fazer a fixação. A partir daí, e assim que tivermos já, portanto, com a fixação da primeira tábua de arranque, arrancamos, vamos pondo tacos, ok? Para criar as juntas de dilatação e vamos, portanto, por aí adiante, colocando as tábuas. Pronto, neste caso, já vimos fixação lateral, os parafusos e pronto, temos aqui um remate. Vão fazer cortes, vai haver pó, a única coisa que vocês têm que fazer é aqui com uma mangueira, com água simplesmente e com uma escova, portanto limpar no sentido das ranhuras e pronto. Se depois decidirem aplicar um óleo de deck, não é? Por cima, guardam a secagem da madeira, 24 horas, não é? Consoante a exposição solar chega, e depois no dia a seguir podem pôr esse óleo de deck. De facto, é simples, porque são poucos acessórios, não é? Deck, barrotes, parafusos, mais ou menos, e ferramentas. A partir daí, pronto, é só fazer as coisas na boa execução e é adaptar, não é, ao espaço que queremos criar. Mas sim, para mim é uma montagem simples e aberta a qualquer pessoa que possa fazer. Mãos à obra e desejo um bom trabalho a todos.